Quando o amor termina, não é apenas o vínculo que se desfaz, mas o universo neural que precisa se reorganizar. Aqui, no podcast Cerebrando, convidamos todos e todas para refletirmos de forma científica e, por que não filosófica, sobre a dor, sobre a memória e a capacidade humana de poder renascer. Vamos falar um pouco mais sobre relacionamento. Sejam todos e todas bem-vindos ao podcast Cerebrando. Fala pessoal, bem-vindos. Estamos aqui com o nosso novo episódio Cerebrando, aqui no podcast que mais conhece neurociência no universo. E aqui a gente costuma mentir um pouco também algumas coisas, Eu já né? ia perguntar qual que é esse que eu Ah. quero seguir. E vamos bater um papo hoje, como o Leandro já adiantou aí com vocês, sobre relacionamentos e principalmente términos de relacionamento, começo de relacionamento, meio de relacionamentos. E vamos descobrir a mágica e muitas vezes a não mágica, né, que existe por trás. Fala, Diogo, bem-vindo, cara. E aí, senhores, todos muito bem-vindos mais uma vez no Cerebrando. E acho que hoje vai dar um tema polêmico, hein? Términos de relacionamento, acho que muita gente vai ouvir. Lembrando que a escolha foi em decorrência ali das redes sociais. Essa semana eu não sei, talvez o Mercúrio esteja retrógrado. Brincadeiras à parte. Eu Em preciso Vênus. sempre me explicar. É Vênus, provavelmente. E Vênus, as acho que é pessoas amor, mandaram né? muitas mais mensagens plausível. falando que tinha terminado o relacionamento, o que faz, que estava sozinho, que estava carente. E aí a gente resolveu discutir um pouquinho isso pelo olhar das neurociências. Cara, e aí, vamos começar então com um assunto interessante já, né? Por que essa necessidade das pessoas de terminei um relacionamento, ele quer ouvir a opinião de uma outra pessoa que tem uma estrutura cerebral diferente, que não conhece da vida dele, que tem experiências diferentes, que não se apaixonou pela mesma pessoa que ele e ainda assim as pessoas chegam pra gente e falam, mas o que que você acha? E devo voltar? Será que fiz bem? O que que tá acontecendo? Então, tirando a questão do as pessoas amam ali, né, um psicólogo, um psiquiatra, grande parte das pessoas, claro, mas por que disso, cara? O que que tá acontecendo nesse cérebro? A gente sabe que, vamos falar de termo de relacionamento, a gente vai falar de dor tanto física como ali no nosso cerebral, aquela questão emocional, para o cérebro é dor. Então estamos falando aí de córtex cingulado também. Então vamos embora explorar um pouquinho aí essa magia do começo e depois do término dos relacionamentos. Então, Ivo, a gente tem que entender que essa busca por outro para conversar e justificar o relacionamento, ela nunca é uma busca pautada na neutralidade, né? A gente não faz nada pautado na neutralidade. A busca que a gente faz de opinião, ela já tem ali como um pré, e aí é um preconceito, realmente estou falando de preconceito, mas de um pré-conceito em si, de que esse outro vai falar aquilo que você quer ouvir. A gente tende a fazer isso muitas vezes. Até porque, para que eu possa, muitas vezes, atenuar essa dor que você comenta aí do córtex cingulado anterior, para que eu possa sair desse local de responsabilização, para que eu possa, por exemplo, nesse momento, entender que o término não foi culpa minha, foi culpa do outro. A gente sempre faz dessa forma. É muito curioso, porque, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, e não me recordo se eu já comentei aqui no podcast, mas em sala de aula eu sempre falo isso, que é o seguinte: imagina uma pessoa que quer estudar, ou que precisa estudar para uma prova. Essa pessoa tem que estudar para uma prova que ela vai fazer amanhã, uma prova de bioquímica. E aí, hoje, sexta-feira, ela precisa. Vai ter um show que ela gosta bastante. E aí, o que ela faz? Ela vai decidir se vai para esse show ou não. Aí ela vai buscar um amigo ou uma amiga para pedir opinião. Só que esse amigo ou amiga, ela tem um amigo mais estudioso ou amiga e um outro que é mais da farra. O que essa pessoa faz? Se ela quer ir para o show, ela vai buscar a opinião dessa pessoa que é mais da farra. Que vai falar: "Ah, vai mesmo, só se vive uma vez, tem que ir mesmo, amanhã você não sabe nem se vai estar vivo", aquela coisa toda. Ou seja, mesmo e claro, isso é algo meio que inconsciente também. Por quê? Porque é um processo onde a gente não tem autorresponsabilização. Eu sempre digo que a gente carece muito de autorresponsabilização, né, e Sartre discute isso muito bem. Quando a gente delega para o outro aquilo que é nosso, ele chama isso de má fé. Então, dentro dessa perspectiva em si, por que a gente vai buscar no outro? Por que a gente vai atrás do outro? Porque o outro vai me falar alguma coisa que, de certa maneira, vai atenuar o meu sofrimento. E normalmente a gente busca aquele ou aquela que fala aquilo que a gente quer ouvir, não o que a gente precisa ouvir. E o social é algo natural do ser humano. Nós
queremos o social. Essa é uma parte que às vezes muitas pessoas falam, não, eu sou antissocial, quero ficar sozinha. Mas na verdade não. Na verdade nós somos seres sociais, nós construímos sociedades, nós nos unimos para construir coisas. Então é natural que nós tenhamos essa ânsia social. Mas como o Leandro colocou muito bem, a quebra de expectativa não é nada confortável para o ser humano. O ser humano não gosta dessa quebra de expectativa. E a primeira frase que alguém, quando termina um relacionamento, fala: agora não criarei expectativa mais em cima de nada. E daí, no próximo mês, já se decepcionou de volta, ou já criou uma expectativa e Exato. não foi. Porque a vida no mundo ideal, ela é perfeita. A pessoa que está com você é perfeita, o teu relacionamento será perfeito, tudo vai ser perfeito. E o mundo ideal aí você tá aplicando ao mundo da idealização, né? Perfeitamente. Pelo Perfeitamente. campo da Aquele mundo em que idealização. você criou esse mundo. Perfeito. Não é algo que é palpável, é real. E aí, nesse contexto, o nosso cérebro consegue trabalhar em cima de qualquer possibilidade. No Claro. entanto, como que a realidade se exprime? Aí que é a grande dificuldade de nós enfrentarmos esse término de relacionamento, o começo de novos relacionamentos. E aí você procura quem quando você não está tão bem? Alguém que vai falar aquilo que você quer, com certeza. Porque Exato. essa pessoa não vai quebrar tuas objeções, tuas expectativas. Não, de fato, você é a pessoa que estava certa no relacionamento, você é a Exato. pessoa que tem estudos mostrando que, por exemplo, dentro de uma terapia, é normal que a maioria dos terapeutas consigam segurar os seus clientes por 7, 8 meses, muitas vezes. Por quê? Porque quando a terapia se volta para o eu, aí não fica confortável. Claro, exata por isso que terapia nunca é para ser gostosinho, né. Essas Claro, terapias gostosinhas não existem. Eu escuto muitas vezes: "Nossa, mas eu adoro o meu terapeuta, adoro minha terapeuta", mas tem tanta coisa errada aí, tem tanta coisa, a não ser que tem uma relação que pauta no erotismo inconsciente psicanalítico, fora isso não tem como, porque é desconforto. Quando é literalmente isso, né, Diogo, é você trabalhar o eu, e o eu já não entra no ideal. E quando a gente fala de idealização, para quem está nos escutando ou chegou aqui pela primeira vez ou coisa do tipo, basta a gente entender o seguinte: o nosso cérebro cria conexões, a gente já falou isso milhares de vezes aqui, você cria os teus conectomas, a tua idealização são as tuas conexões, dentro das tuas referências do que é perfeito, portanto não se tem gasto de energia, não se tem gasto de lá, vocês já devem ter visto lá o pessoal das biologias de primeiro ano, de ATP, então essa adenosina trifosfato, trifosfato de adenosina, não tem gasto desse troço. Por isso que a idealização, ela sempre é muito. Quem aqui, por exemplo, que nos escuta nesse momento, pode pensar: qual filme de livro que você leu que você fala assim, o filme superou o livro? Não existe. E nunca vai existir. Por quê? Porque o livro está pautado na tua idealização, na tua expectativa. O filme está na expectativa e idealização do diretor, que muitas vezes não vai ficar igual aquilo que ele criou na cabeça, mas ele tenta se aproximar um pouco também, né? E deixa eu voltar a um ponto que a gente estava falando aqui, a gente começou a falar do término, né? Vamos falar do comecinho. Cara, por que que a grande maioria das pessoas, então, para quem tá olhando de fora pelo menos isso, mas acredito que é verdade, buscam relacionamentos que muitas vezes não dão certo, saem desse e partem para um outro e buscam as mesmas qualidades, mesmo que de forma inconsciente, naquela pessoa. Ou seja, tá com uma pessoa, essa pessoa tem vários defeitos que ela não gosta, tem sonhos diferentes, objetivos diferentes, etc. Isso aí já é um indício de que as coisas tendem a não ser muito fáceis. Termina seu relacionamento, aquela pessoa nunca mais quer uma pessoa assim, nunca mais A, nem B, nem C, e de repente começa a namorar e pumba, ela vai lá e acerta uma pessoa com as mesmas características. E aí? Até chegar no acabou de novo o relacionamento. Por que isso está acontecendo, cara? O que que a neurociência diz sobre isso? bom, esse foi o padrão que a pessoa recebeu. Foi isso que ela aprendeu. É esse o modelo que ela ganhou e que o cérebro criou conexões neurais para aprender que esse é o modelo correto. É por isso que muitas vezes uma pessoa que sofre violência na infância, ela vira alguém que violenta também quando adulto, porque é o modelo que aprendeu. Ela olha para um relacionamento que era o exemplo, talvez de pai e de mãe, tio e tia, quem quer que seja que manteve um contato grande com ela. E se esse relacionamento é um relacionamento frustro, desrespeitoso, é esse o padrão de relacionamento. Para o cérebro dela, relacionamento é igual a isso. E aí, como eu disse no começo, o ser humano sendo um ser social, ele vai ter sim a capacidade de juntar pares, ele vai ter sim a capacidade de juntar-se em grupos,
No entanto, que grupos essa pessoa vai se juntar? Se ela recebeu esse padrão de violência, recebeu esse padrão de traição, é natural que talvez ela encontre. O cérebro não é uma atração, mas é o padrão. Ela vai encontrar pessoas nesse meio que façam isso também. E aí a pessoa, para conseguir sair disso, é entender, conscientizar que ela está sendo vítima desse sistema, dessa rede neural. Só que aí, como o Leandro falou, gasta muita energia você sair desse sistema. Porque é terapia, é conscientização, é tirar do teu inconsciente aquilo que está aflorando, que está projetando na tua vida e levar para o teu consciente algo. Não, olha, isso não está certo. Eu não posso admitir que eu sofro abuso psicológico como eu estou sofrendo a vida inteira. Eu não posso admitir que eu estou sofrendo abuso físico como eu sofro a vida inteira. Agora, se a pessoa não tira isso de contexto, já era. O nosso cérebro precisa de novas redes neurais para conseguir se adaptar a novas situações. Porque senão, é assim que ele aprendeu e é assim que ele vai fazer a procura dele, sem dúvida alguma. É referência, né? O cérebro é Referência. referência. Se a gente parte do princípio, por exemplo, que por que no início da relação cabe? Por que no início da relação dá certo? Porque eu já comentei isso aqui, porque no início da relação a única coisa que a gente precisa é procriar. Isso veio biologicamente. No início da relação a gente funciona de maneira subcortical. É emoção, é desejo, é carnal, é reprodução. Você não pondera. No início da relação a diferença ela é compreensível e ela é inclusive aceitável. Você aceita que o outro tem uma opinião musical diferente da tua, que o outro tem uma visão política diferente da tua, que o outro torce para um time de futebol diferente do teu, que o outro é vegetariano e o outro faz churrasco a semana inteira. Você aceita isso. Por quê? Porque a única coisa que está naquele momento ali em jogo é o quê? Biologicamente, e aí eu estou falando pelo que nós temos hoje dentro da questão biológica em si, até mesmo neurocientífica, o que vale é reproduzir, é procriar. Então a relação ela aceita esse processo. Só que como o Diogo bem comentou, a gente busca padrão. Por que nós buscamos padrões? Porque o nosso cérebro possui padrões. Então não existe, eu já comentei, essa ideia de que opostos se atraem, isso é uma mentira. Se aqui nós três não tivéssemos, de certa forma, alguma maneira de se identificar e por isso nos ligamos a essa identificação, talvez a neurociência, com um pouco dessa coisa mais filosófica, de reflexiva em si. Agora, se eu odeio filosofia, o Diogo odeia neurociência, você odeia, o Ivo odeia essas reflexões, ou a biologia, a gente não estaria aqui. Provavelmente a gente estaria se matando lá, escondido nas redes sociais. Ou seja, buscamos padrões, porque os padrões nos causam uma representação confortável no nosso cérebro. Essa representação confortável faz com que eu não precise gastar energia. Não gastando energia, eu vou sempre em grupos que me possibilitem necessariamente repetir ou legitimar aquilo que eu tenho enquanto conexão, enquanto referência, algo do tipo. É por isso que as relações vão se instituir dessa forma. E eu acho esse assunto muito legal, porque de certa forma a gente consegue explicar para as pessoas de forma direta e também indireta, e tirar um peso com relação a esse relacionamento está acontecendo porque Deus quer que ele aconteça, porque é destino, ou porque Vênus está retrógrado em Marte ou em Mercúrio, não sei, o Leandro que manja de astrologia aqui. Eu sou bom. O que você quer saber, Ivo? Se Eu pode sou ser bom uma das nisso. coisas, né, que provoca esses encontros aí Dica, de por verdade. exemplo, ó, se você for de Gêmeos, cuidado com Gêmeos, que Gêmeos é duas caras. Se for de Escorpião é traidor. Se for de Aquário, Aquário normalmente fala bem, se desenvolve bem porque é de ar. Se for, por exemplo, eu sei muitos, eu sou bom nessas informações. Quem quiser aí pode falar comigo. Bom, essa quinta série que não sai de dentro nossa é o que fez a gente se reunir, na verdade, aqui. Se quiser, se alguém Não foi a quiser fazer uma neurociência, não foi astral, a aí o Leandro biologia. faz também. Boa. Mas aí voltando, cara, eu acho muito legal porque tira um pouco desse peso, inclusive a pessoa consiga pensar, né? Então não é que eu estou repetidamente achando relacionamentos que dão errado porque a vida tem que ser assim, porque Deus quis assim, porque o destino é assim. Não, A não. gente tá falando de padrões e o nosso cérebro ele busca o tempo todo padrões, né? E não quer dizer que a gente não possa sair deles, né, Ivo? Assim, a gente busca, Exatamente. e a gente não tem que viver distraído em torno disso. A gente busca esses padrões e precisamos sim fazer movimentos para que nós possamos sair desse lugar. Mas a gente tende, e isso é biológico, a gente tende a vida inteira a seguir padrões.
padrões de como a gente se comunica, padrão de como que vai ser o nosso corpo, porque o cérebro, inclusive, tenta fazer isso, né? Existe essa característica. Perceba que é uma pessoa que desde pequena tem um sobrepeso, ela tende a vida inteira a seguir com esse sobrepeso. Até porque o cérebro tem referência de quanto que essa pessoa tem de gordura no corpo. É tanto que se você retira de vez, o que teu corpo faz? Eu vou começar a reter, porque tem alguma coisa diferente. Então você tira de um local, injeta em outro, tira de um local, injeta em Sim. outro. O hipotálamo vai falar, ó, meu amigo, tem coisa errada aí, vamos começar agora a reter para que a gente consiga manter essa pessoa dessa forma. Então perceba que biologicamente nós tendemos sim a viver a mesma praça, o mesmo banco e cair em toda essa questão aí que a poesia, que a filosofia nos manda, né? Mas não quer dizer que a gente não possa sair desse lugar também. A gente chegou a explicar na temporada 1, inclusive, sobre isso, né? A questão de padrões, a questão de como o cérebro se forma, as estruturas. E eu acho que esse ponto é muito legal, porque as pessoas muitas vezes falam assim, as pessoas não mudam, mudam quando elas querem. Que na prática a gente Mudam sim. tem que tornar algo muito relevante para o cérebro para que essa relevância provoque aquelas podas, né? Ou seja, os neurônios deixam de se comunicar e a gente cria comunicações novas, caminhos novos, com a referência que a gente gostaria efetivamente de encontrar. E acho que explica muito sobre os relacionamentos, né? E, inclusive, eu acho muito legal, a próxima pergunta seria: o que acontece em um cérebro quando existe uma separação amorosa? Mas eu queria já lançar uma outra pergunta junto com essa, para que muita gente entenda também o que acontece no cérebro quando existe o abuso físico e psicológico. Porque é muito incomum de encontrar pessoas que falam assim, né? Não larga porque é idiota, não larga porque gosta de apanhar. E, cara, e a gente Não é sabe assim. hoje que não é assim, Não, que é muito não. diferente, é muito mais complexo. Mas normalmente essa fala é a fala que vem pautada no machismo, né? Que é de, sem dúvida, estrutural, né? Exatamente, eu ia falar isso agora. Sim. E vamos para essa então de o que tá agora que a gente sabe, né, que o relacionamento ele vem por padrões, o cérebro busca reconhecer algo que existe que é muito forte ali. Vamos entender um pouquinho então do o que acontece no cérebro quando existe o processo de separação e depois vamos falar para aquelas pessoas que têm esse caso de abuso, sejam eles físicos, psicológicos, enfim, dentro de um relacionamento. Por que é tão difícil de se separar? Eu acho que essas duas perguntas são bem Tá, legais para a gente entender o contexto mais amplo aí. tá. Vamos lá. Primeiramente, por que que é difícil de separar e depois a gente comenta um pouquinho no abuso aqui. Eu vou trazer algumas visões, aí o professor Diogo pode depois aí complementar e trazer outras questões. É difícil de separar porque foi instituído um padrão. Padrão, como eu já falei, quando a gente começa a entender que toda biologia quer conforto e conforto está associado a menor gasto energético, separação é gasto energético, é mudança de padrão e a gente não quer. Então a gente se submete, inclusive, a questões que não são inócuas, mas a gente ainda assim tenta manter para fazer com que esse padrão ele possa cada vez mais ser fortalecido. Então essa é a primeira característica. A gente não quer, a gente busca padrão e automaticamente a separação rompe com esse modelo que em algum momento foi instituído aí no teu cérebro. Quando a gente pensa e traz essa questão para um relacionamento abusivo, as coisas mudam um pouco. Por quê? Porque assim como a gente comentou que a parte anterior do córtex cingulado ela tem esse papel importante no que diz respeito à dor, principalmente no caráter emocional da dor, existem outras funções nessa região, mas essa é uma função importante. E lembrando, tá, gente, a representação emocional da dor, porque a área que fala sobre doer ou não doer vai ser o giro pós-central, que é a área sonestésica, tá lá no córtex também. Ou seja, alguém fala que dói, só que alguém atribui representação emocional que faz com que a dor seja subjetiva para cada pessoa. Dói, dói, dói no Diogo, dói no Ivo, dói. Agora, a maneira que dói, isso vai ser particular. Só que na parte mais posterior do córtex cingulado, em uma área um pouco mais acima, chamada de precúneo, essas áreas elas possibilitam que nós tenhamos algumas questões, por exemplo, associadas à autorreferência, associada ao amor próprio. Essas áreas em si, que quando nós falamos da gente, quando a gente fala sobre o amor próprio, sobre a parte de autocuidado em si, é uma área que começa a deixar de acionar em relacionamentos abusivos. Então quer dizer que em relações que são abusivas, a tua área associada ao amor próprio, à autorreferência, autocompaixão, essas áreas elas deixam de acionar. E aí isso faz com que a pessoa muitas vezes permaneça naquele local. Como eu já falei, o cérebro é um conjunto de referência, aquilo que ele não tem enquanto referência, a gente não pode exigir. E aí isso vai para um processo terapêutico, psicoterápico, para a pessoa conseguir enxergar aquilo que ela está experimentando dentro daquela relação.
Então, seria aí algumas correlações que a gente pode dizer do ponto de vista cerebral em si. Nós precisamos lembrar também que sofrimento é uma coisa e desafio é outra. Os desafios podem fazer você crescer, sem dúvida alguma. Talvez você tenha ali uma mudança de perspectiva, você tem uma pessoa que está falando para você algo que não é confortável ouvir naquele momento, no entanto, vai te fazer crescer, é uma situação. O grande problema, o que nós falamos aqui, o Ivo colocou muito bem no começo da fala, é que isso gera sofrimento, o que é completamente diferente de desafio. O abuso psicológico e o abuso físico não tem nada para aprender com eles. É algo ruim, ponto final. Às vezes as pessoas levantam questões como, nossa, aprendi tanto com aquele relacionamento. Não, você não teria que passar por isso. Ponto final. Ponto final. É a famosa Você não tem que pedagogia do passar por isso. silício, né, Diogo? Você tem que Sim, sofrer para aprender. Que loucura! Quem que instituiu isso pra gente, né? Claro que isso no tem uma pain, no gain. bagagem Jamais. institucional religiosa, né? O sofrimento para você aprender, o sofrimento como forma de libertação, não existe isso, né? Pelo contrário, é interessante essa tua fala. E até, Leandro, trouxeram várias estratégias com relação ao apego. Tentaram entender, no meio do século passado, o que era o apego, porque isso é muito interessante a gente entender o que é o... Em inglês eles chamavam de attachment, que é você ficar junto um do outro. Como que as pessoas viam isso, né? E aí eles viram que nós poderíamos ter ali 3 tipos de apego, por exemplo. Um apego seguro, evitativo, ansioso. A teoria muitas vezes caiu por terra, claro, nós temos aí inúmeras ciências sobre isso hoje, mas é interessante a definição que eles deram, porque ainda bate com aqueles padrões que nós trouxemos, em que a pessoa se acostuma, entre aspas, a ser aquilo que ela é. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, uma segurança de relacionamento, ela vai talvez utilizar áreas do cérebro que evocam isso para ela. O hipocampo, por exemplo, faz ela lembrar que ter um relacionamento é seguro, que ela consegue desenvolver aquele relacionamento, que ela tem segurança de si mesma. Ela consegue, por conta própria, levar isso para frente. Uma pessoa agora que tem um modelo de relacionamento, que é aquele modelo de eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa colocada sempre para baixo, humilhada para sempre, ela vai ativar outras áreas. Vem ali uma questão emocional para ela que é muito pesada. Então, no córtex pré-frontal, que é um córtex que planeja, que julga, para ela tudo bem. Inconscientemente ela vai falar, não, é isso mesmo que eu mereço, porque eu sou isso mesmo. E é por essa razão que não saem desses relacionamentos. Porque no julgamento daquela pessoa, se você conversa muito com pessoas abusadas, elas sentem culpa, e culpa é dor para o cérebro. Elas sentem culpa porque elas acham que são as culpadas por passarem por aquele abuso. Elas não olham aquilo como se fosse algo machucando elas. Não, eu tenho culpa, eu sou 100% culpado por isso. Eu apanhei porque eu provoquei. Eu sofro abuso psicológico porque de fato eu sou um péssimo marido, uma péssima esposa, então eu mereço sofrer esse abuso. E não é nada assim, não é nada assim. Entendam o seguinte, nada justifica qualquer abuso. Se você acha que, por exemplo, o teu esposo ou tua esposa não correspondem àquilo que você esperaria, a tua expectativa, não seja um abusador dessas pessoas, mas se separa. Cada um parta para o seu caminho, faça outra coisa, mas não levante essa questão porque nada vai justificar isso. Não Como o Leandro carrega, né, falou, Diogo? A gente não precisa carregar aquilo, e não é uma frase egoísta, né? Porque, assim, existe não, o sofrimento que é partilhado e tá tudo bem, e existe coisas que são minhas e coisas que são do outro, mesmo na relação. A gente tem que parar com essa ideia de sair carregando tudo aquilo, inclusive aquilo que não é meu. E aí você se submete a certos constrangimentos, carrega dores que não são suas, lida com culpa que não é tua, que não te pertence. E o pior problema na culpa é que a culpa do ponto de vista cerebral te tira a razão. Pessoa uhum, culpada é pré-frontal inativo. Pré-frontal inativo, você vai ter mais culpa ainda. Daqui a sim, pouco você se sente a pior pessoa do mundo, o outro, em meio a todos os desprazeres e dissabores que te provoca, esse outro ainda assim vai sair como a pessoa que foi a correta, foi a pessoa boa e assim sucessivamente. Então a biologia, nesse sentido, ela acaba sendo um pouco mais perversa com a gente também, né? E por que que dói dentro dessa representação? Que é o que o Ivo comenta. Dói antes de tudo, Ivo, porque em algum momento esse outro foi importante.
né? Esse é o princípio, inclusive, do luto propriamente dito, né? Por quê? Porque o importante, se a gente trabalha o conceito etimológico, o importante é aquilo que eu importo. O importante é colocar dentro de mim. Quando eu coloco dentro de mim, existe um processo de identificação entre o outro e o eu em si. É tanto que quando existe uma diferenciação e essa identificação ela sobressai, trazendo talvez dentro da perspectiva psicanalítica, ela sobrepõe ao ego propriamente dito, Freud vai chamar isso de melancolia, né? Ele não vai chamar mais de luto. Ou seja, o processo de dor é porque foi importante, só que, mesmo sendo importante, eu preciso, independente da minha vontade, permitir que esse outro ele possa ir. Isso tem que estar muito claro para a gente. E a gente tem que entender isso de forma muito sábia, muito inteligente, que tem horas que a gente tem que deixar o outro ir. O outro ele vai precisar partir em algum momento. E É que isso isso, não só falando da relação conjugal, né, o Diogo? Isso no sim, meu trabalho, isso na minha amizade, isso e aí vai para vários contextos. Se a gente não entende que é necessário a compreensão de que, porque senão, permanecer na mesmice, eu sempre digo isso, permanecer na mesmice, permanecer de forma intacta, é por si só a morte. tem um estudo muito interessante, Leandro, que resume, não tem nada a ver com esse assunto, mas tem tudo a ver ao mesmo tempo, que eles fizeram uma pesquisa entre o top 3 do tênis, ali, os maiores do tênis, Nadal, Djokovic e Federer, e o que diferenciava eles de outros? Porque se você pega o 100 do ranking, tecnicamente não é tão diferente. Eles não têm tanta diferença para esses três se sobrepuser. Eles sobrepuseram a vida inteira. Eles ficaram décadas ganhando todos os grandes lãs. Tá, o que diferenciava eles? E o que diferenciava eles é que eles conseguiam esquecer mais rápido do ponto perdido que os outros. Olha só. Eles tinham esse desapego. Eles conseguiam ter esse desapego daquela situação passada mais rapidamente. E aí, isso é muito importante que você falou, porque nós temos que ter essa segurança de deixar as coisas irem. Exato. Deixar a coisa fluir, a vida fluir. E isso talvez exija uma coisa chamada maturidade, que nos tempos atuais está cada vez mais rara, infelizmente, por E que causa não das tem nada a até ver com idade, né? Não tem, não tem. Isso é uma tolice. Até por A causa gente das pelo menos referências, espera, né? né, que pudesse ter alguma correlação. Quando a gente começa a ver um monte de gente velha, imatura ou idoso, ou vocês podem aí, terceira idade, dê a nomenclatura que vocês quiserem, e assim como a gente consegue ver outras pessoas que não estão nessa fase, extremamente maturas, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, a gente vê que não tem nada a ver, né? E a ideia é exatamente isso. A gente sofre porque existem coisas que a gente sabe que precisamos deixar, mas a gente insiste em que essas coisas permaneçam. E muitas vezes a gente, inclusive, acorrenta, a gente prende, e aí a gente produz todos os sintomas e não sabemos o porquê. Então, de maneira muito E, saudável, tem hora que a gente precisa deixar ir, literalmente. Sem e dúvida. acho que cabe até um outro apontamento aqui, né? Antes de entrar naquela questão lá dos abusos físicos, o que está acontecendo no cérebro da pessoa, porque é tão difícil, etc. Mas, mesmo quando a gente fala de termos de relacionamento, é muito comum encontrar aquelas pessoas que vão e voltam, né? Com a mesma pessoa o tempo todo. Tem uma incompatibilidade muito grande. Ali, cara, não dá certo. Um quer uma coisa, outro quer outra. Um quer ter filho, outro não quer filho. Um quer viajar pra praia, o outro quer ficar só no meio do mato. E aí a gente vê, acho que de novo, me corrija se estiver errado, mas um comportamento cerebral muito interessante, né? Porque na teoria, se você percebe que qualquer incompatibilidade existe, que isso não vai dar certo, e você termina, e de repente quando você vê, você tá na casa da pessoa de novo, voltou, etc., a gente deve estar falando do sistema de recompensa, né? Ou seja, você vai e termina com a pessoa, a incompatibilidade existe, mas aconteceram coisas tão legais, independente de ter sido no sexo, ter sido em passeios, em lugares assim, que a pessoa, ao lembrar, ativa o sistema de recompensa, deve ter aquela carga de dopamina batendo ali, e a pessoa acaba voltando de novo, porque o cérebro dela está simplesmente agindo no automático, ela não percebe. É mais ou menos isso? Mas isso voltando, esperando o mesmo, mas o mesmo nunca vai voltar. Nunca vai Esse é o voltar. problema. Né? Você volta, literalmente, dentro da idealização, aquele momento foi muito bom e foi muito prazeroso, e você volta tentando repeti-lo na expectativa de que isso aconteça, só que a pessoa não é mais a mesma e você também não é mais o mesmo.
né. E E é uma aí zona de conforto também, né, Leandro, entre aspas, porque a pessoa vai voltar para aquilo que ela já estava acostumada. voltamos para o padrão, né, voltamos para as Voltamos pro padrão. conexões, voltamos para a ATP. Rodamos, rodamos e terminamos na ATP de novo, é isso, é isso. Ou seja, aquele comportamento da busca por dose de dopamina ali o tempo todo, Ou comendo dose de solto. dopamina, ô Ivo, ou simplesmente não gastar energia, porque não gastar energia não precisa estar necessariamente linkado à dopamina, ou simplesmente falar: "Ó, Isso é ATPzinha tá de verdade, boa". Mais do tem mesmo, sentido. entendeu? Por isso que a gente segue com a mesma É o praça, o mais do mesmo mesmo, na banco e vai. verdade. É. Porque o bom relacionamento ele gera dopamina para a pessoa. Porque imagine você tá num problemão da tua vida e você sabe que na tua casa tem alguém te esperando para te dar apoio, para te dar suporte. Isso é prazeroso, não tem como não ser para o cérebro também. É uma segurança que Claro, você tem. Assim como você vai viajar com alguém que você gosta, é sensacional. Para o cérebro, isso é um boom de dopamina que ele está recebendo, ele está muito feliz. Agora imagine você ter um relacionamento em que você fala, meu Deus, tenho que voltar para casa, voltando para casa vou passar por isso e aquilo. E aí você se pergunta como que essa pessoa volta, né, nesse exemplo que você deu, Ivo, porque ela sofreu abuso físico ou psicológico e está voltando para casa 2 meses depois achando que vai resolver algo? Não. Mas é que para ela, quantos anos ela passou naquilo? É difícil mudar, não é tão simples. é E isso, quando a Ivan. gente. E vamos ser mais específico aqui agora, né? Fazer a agulha um pouco mais fundo. Quando a gente fala especificamente dos abusos físicos, ou seja, a gente vê grande maior parte das vezes aí mulheres que são vítimas de abusos físicos e não conseguem sair do relacionamento, né? E quem tá de fora olha e tenta entender quando não o machismo, como a gente falou que é muito forte, mas existem pessoas que olham e falam assim, caramba, eu não consigo entender por que ela não consegue largar essa pessoa. Onde é que tá o pulo do gato aí, cara? Por que é tão difícil, mesmo sofrendo um abuso físico que machuca, que humilha, que maltrata? Por que essa pessoa não consegue perder esse vínculo? Por que é tão difícil pegar as coisas e ir embora? Porque ela Né, não o que está ela acontecendo no cérebro? então, ela não percebe que é o que eu comentei agora há pouco, ela não tem essa referência, né, Ivo. Imagina que a área que traz essa referência, cara, essa área tá inativada. Ela não tem essa referência de que Mesmo com a dor física? sim, mesmo com a dor física, porque nesse momento ela está tendo outras questões. Imagina a área de amor próprio, de autocompaixão, uma área voltada pra autorreferência. Se você não tem referência de quem é você, se você não tem referência sobre teu amor, sobre a compaixão consigo mesmo, o que te faz sair dali? Gastar mais energia do ponto de vista cerebral? Ter mais quebra de ATP? Entendeu? Então é um problema muito sério. E se ela ficou ouvindo até na fase de neurodesenvolvimento que ela não vale nada, que ela merece só o pior, que não sei o que é, infelizmente, a realidade de muitas pessoas hoje, com famílias desestruturadas ou outras situações muito piores, nesses casos, é a referência que ela recebeu. Ela vai encontrar alguém que valide essa referência que ela recebeu, apenas isso. O Nietzsche fala uma coisa que eu gosto bastante, ele fala assim: "Por vezes as pessoas, elas não querem, ouvir a verdade, porque basicamente não desejam que as suas ilusões elas sejam destruídas em si", né, ou seja, a verdade tira a tua expectativa, tira a tua representação, né, tira o que você construiu, a tua idealização. Então a gente prefere ficar nesse local pautado em idealização, pautado na expectativa do que fazer qualquer outro movimento. Né, claro, não quer dizer que isso seja o correto, mas a biologia está pouco se importando com o que é o correto. Isso tem que estar muito claro, gente. A biologia não está se importando com ética e com moral. A biologia não está se importando com nada desses aspectos. Isso aí é uma coisa que a gente, por ter essa função cortical superior, a gente conseguiu trazer novas representações conscientes, lógicas, racionais, para que a gente possa dar conta dessas relações em si. Mas a biologia está pouco, mas pouco se importando com isso. Até porque se assim fosse, né, Leandro, ninguém seria viciado em nada, ninguém teria Acabou, compulsões. exatamente. A Então, a biologia falaria: "Ó, é o seguinte, fica usando essa droga não, porque isso vai te matar". Ela está pouco se importando com isso. Ou seja, o cérebro é feito de referências, né? Acho que conhecer um pouco mais disso pode ser a grande chave, o grande vetor ali para conseguir sair de situações como essa. Deixa eu trazer um outro ponto para cá que a gente comentou uma vez que ia falar sobre isso e algumas pessoas, eu não lembro quantos, mas teve gente que perguntou se a gente poderia explanar um pouco sobre aquela síndrome, a cardiomiopatia de Takotsubo.
que ativa ali o nosso eixo hipotálamo, hipófise adrenal e começa a liberar aquele monte de cortisol e a pessoa acha que está morrendo, o coração disparado, parecendo que vai ter um ataque do coração, e a gente tem então a nossa síndrome do coração partido. Cara, por que essa síndrome acontece no termo de relacionamentos? Porque a gente sabe por que dói, porque pro cérebro é real, mas por que essa sensação de tô tendo um ataque cardíaco, vou morrer, né? Tá. Tem pessoas que morrem mesmo, viu? Isso não é mentira, Sim, não. sim. Tem Eu pessoas ia que falar isso agora, tem morrem. aquelas que levam isso a sério, né? Mas eu achei que ia ser uma brincadeira meio É sério, e é muito quinta real série mesmo. aqui, mas Não, mas é real, é verdade isso mesmo, né? A desilusão propriamente dita, a depender de como que você trabalha e traz significado para isso, você realmente faz sintoma, né? Então, assim, é mais comum, tá? Só para a gente poder contextualizar, é mais comum em mulheres isso, principalmente pós-menopausa, quando a gente vê nos dados estatísticos em si. Uhum. Mas o que que acontece? Vamos lá, para a gente pensar, se a gente traz o caráter da fisiopatologia, antes de tudo, a gente está falando de algo que me gerou um evento estressor. Ninguém termina e fala, nossa, terminei. Claro, quando a pessoa foi importante e você não queria o término, mas a pessoa ainda assim, o outro ou a outra finaliza, termina essa relação, isso vai gerar, de certa forma, vai ser um evento estressor. Evento estressor, a gente já viu em outros momentos, aciona lá o eixo hipotálamo pituitário adrenal, libera o famoso cortisol, né? Nós temos ativação do sistema nervoso simpático, e aí entra a ação de várias reações químicas, né, que estão dentro aí de uma classe das catecolaminas. Eu vou tentar evitar esses nomes difíceis para não, não eu ia parecer que te fica... falar isso agora, segura o frontal aí, cara, mais Tá, devagar. mas enfim, entra ali mensageiros químicos, adrenalina, noradrenalina, que isso leva também, quando em excesso, junto com o cortisol inclusive, a uma toxicidade. Só que essa toxicidade, esse evento que é tóxico, ele também vai para o nosso miocárdio. Portanto, quando chega ali, você pode ter representação, por exemplo, aqueles comportamentos de vasoespasmo, isso pode acontecer. Pode ter Uhum. comportamento voltado aí para também associado à questão ventricular, e aí a gente está falando de função cardíaca. Em resumo, a gente tem uma dificuldade associada à função cardíaca em si. E claro que todos os sintomas simpáticos, de certa forma, ele vai se assemelhar também depois com um problema cardiovascular, porque vem uma dor torácica que é súbita, vem uma dispneia, o paciente pode ter uma dispneia, ele pode inclusive apresentar alterações no ECG, no eletrocardio, quando você está vendo Pode a sim. função cardíaca. E aí você tem aumento, tem uma parte ali que a gente chama de segmento ST, né? E você apresenta uma alteração que inclusive está associada, muitas vezes, a infarto do miocárdio em si. Ou seja, é toda uma cascata química hormonal que vai sendo liberada, que afeta a função cardíaca, muitas vezes vai ser confundido com infarto, e muitas vezes a pessoa pode realmente acabar falecendo em decorrência dessas desilusões. E quantas vezes a gente já não escutou, morreu de amor? A gente fala, ninguém morre de amor. Talvez do amor propriamente não, mas da desilusão amorosa pode ser que sim. E aí vai ocorrer o quê? As paredes cardíacas Aí, para... ó, Diogo, agora segura o pré-frontal, Diogo. E Eu vou quando o seguir Diogo Boa. falou, vai correr, vai vir as paredes cardíacas, eu já fiquei preocupado. Segura, Diogo. Neurologia, calma aí. neurologia. Vai lá. Vamos lá bem para vocês entenderem. E aí você vai fazer basicamente uma arritmia do coração. O ritmo do coração vai ser diferenciado, porque você vai modificar o modo como esse coração está batendo por causa desses estímulos das catecolaminas, que são a adrenalina, noradrenalina, que o Leandro falou. E isso normalmente é temporário, claro, mas pode sim levar a pessoa ao óbito e tem sintomas muitas vezes de infarto. A pessoa acha que está infartando, faz quase como se fosse uma insuficiência cardíaca momentânea. O coração fica fraco naquele momento, basicamente isso, e não é uma coisa de se brincar, não é para se brincar não com isso. Pô, eu caí na besteira de ativar a legenda aqui, cara, nessa gravação já começou a dar ruim. Eu não sabia que tinha como mexer, não. Fiquei feliz agora. Eu sempre quis esse nome. Boa. Olha só, Ó, tem só um ponto. lembrando, eu acho que você podia aproveitar esse momento aqui, vamos fazer um break,
Eu adoro essa palavra, ficou legal. E comentar que pode ser que em algum momento aí a gente consiga trazer algumas pessoas para acompanhar também essa nossa conversa, né, Ivo? Na verdade a gente até colocou, né, fez um, não sei se um Reels ou um post Foi lá no uma live Instagram. mesmo, eu e Uma Diogo, que a live, gente é é. desses. A gente entrou foi Ah, ao vivo, para não ter como voltar boa. atrás. Na verdade, a surpresa que a gente colocou lá é que a gente vai começar a abrir para uns convidados entrarem com a gente aqui. A gente só não vai deixar perguntar, né? Porque vai que eles trazem pergunta muito difícil, Não, aí então não faz complica a sentido nossa não, vida. faz sentido Não, aí não. não dá, né? Como tudo aqui é muito combinado, né, Ivo? Então, Totalmente. A gente entra na hora certinha, todas as semanas. É aquela coisa que nunca existiu, eu acho, em nenhum podcast celebrando, cara. Vamos gravar o que hoje, essa semana? Ah, sei lá, no dia a gente vê. Beleza, então, vamos nessa. E eu ia comentar, cara, que a gente tem uma similaridade muito grande quando a gente fala do término de relacionamento barra desilusão amorosa com o luto, né? A gente tá essencialmente falando da mesma região, ou das mesmas regiões do cérebro que vão atuar nesse caso, porque ambos trazem dor, ambos vão trazer uma desilusão muito grande, ambos vão ter acionação de amígdala, acionamento de amígdala, acionamento aí do córtex cingulado anterior e por aí vai. Então dá para se equivaler de uma forma geral. É um luto porque é uma perda, né? é um luto, né? Né? A gente está falando que é uma perda, e essa perda, como eu falei, é a mesma maneira. Por isso que quem discute o luto hoje discute o luto em vários contextos. O luto que nós fazemos diariamente. Quando a gente começa a entender que viver, e isso talvez reduza um pouco o nosso sofrimento, viver talvez seja a arte da renúncia, que nós precisamos fazer renúncia de 24 horas por dia, o dia inteiro, o tempo todo, né? Para que nós possamos estar gravando agora aqui, nós precisamos renunciar a várias outras coisas, né? E aí, para que vocês possam nos escutar nesse momento, vocês renunciaram várias coisas também, para que vocês estivessem aqui. E toda vez que nós fazemos uma renúncia, a gente trabalha um luto também. O luto, ele não se resume unicamente à perda de uma pessoa biologicamente, porque o luto biológico a gente sabe que ele acontece e é isso, ponto final, né? Mas quando a gente pensa nessa questão, sem dúvida, né? Então a gente está falando do luto e claro, a gente tem que entender que existem várias formas de se acabar um relacionamento. E isso vai funcionar de maneira diferente no nosso cérebro. É um término que foi abrupto em si, um término que foi gradual. E perceba que no luto é a mesma coisa também. Vamos pensar no luto da morte física. Não quer dizer que não haja sofrimento. Mas é diferente quando a pessoa é pega de surpresa, quando a pessoa está acamada, quando a pessoa já foi desenganada, quando a pessoa já está fazendo paliativo e assim sucessivamente. Existe aquele término que eu admiro, né, que são os términos amigáveis. Né, esse, para mim, é de uma sabedoria curiosíssima, inclusive, né? Termina e depois estão lá semana, a gente terminou, mas tá tudo bem, né? São pessoas que a gente. São pessoas normais demais, né? Então, assim, normal. Então, Acima assim, do normal. ou acima do normal, exatamente. Ou pessoas que estão acima do normal. Mas. E tudo isso vai diferenciar quais áreas do cérebro ela, vai ser acionada. Mas sem dúvida, Ivo, a gente está falando das mesmas regiões, mas vai depender de como que esse término aconteceu. Foi um término em decorrência de uma traição, foi um término que foi unilateral, foi um término que foi amigável, foi um término que aconteceu de maneira abrupta, e isso aí vai fazer com que o cérebro ele reaja de forma diferente. Cara, e pegando um pouco dessa ponte também, né? E por que do impacto no sono? Porque é muito comum também, quando a gente olha alguns estudos sobre a síndrome do coração partido, por exemplo, que o sono é uma das coisas que são mais impactadas nessas pessoas. Então, imagino eu que a gente deve ter uma questão relacionada ali à serotonina, que ajuda a regular, né, o humor, o sono, etc., que deve ter uma diminuição bastante grande no término de um relacionamento. Mas, por que efetivamente, cara, quando isso acontece, o sono é uma das coisas mais impactadas para essas pessoas? Quando você tá numa situação ruim, Ivo, vamos supor uma ansiedade extrema. Se ali tua amígdala é hiperativada, por exemplo, e o teu sistema nervoso autônomo simpático está ativado. Portanto, você tem um sistema que está ligado, que é um sistema para te acordar, para te deixar mais atento. Você está quase numa fuga ou luta também, se fosse olhar nessa situação. E aí a pessoa tem aqueles pensamentos vindo o tempo todo, lembrando da situação. Isso faz com que o sistema nervoso autônomo simpático seja mais ativado, sem dúvida alguma. E nesse contexto todo, a pessoa vai
ficar mais acordada, aquele cansaço, aquela sensação de cansaço extremo, mas que não vem um sono, porque você precisa relaxar para dormir. Você precisa Cortisol, ter né, pouca Gu? luz, cortisol. Então, tudo isso vai fazer um desarranjo hormonal em momentos não ok's para ter isso, como a hora do sono, a hora de dormir. E aí a pessoa acaba tendo uma sensação de cansaço extremo, sem dúvida alguma, mas ela fala, olha, nem consigo dormir. Todo mundo já passou por isso, que estava numa situação, por exemplo, de trabalhar em excesso, muito cansado, mas que acabou tendo muito trabalho, muita coisa na cabeça e não dormiu. Isso é normal, né? Isso é normal. É. Por que que acontece? Teu sistema nervoso autônomo simpático, teu cortisol estão bombando, estão lá em cima. E aí a pessoa, claro que ela não vai dormir, porque ela está num... Pense geneticamente. A gente tem que entender que é normal ter dor, Normal, né? Enquanto a gente não normal. entender isso, eu estava esses dias agora dando uma aula e falando um pouco sobre a luta antimanicomial e tem um nome importantíssimo, né? Anísio da Silveira, que talvez aí seja um dos nomes mais importantes que discute um pouco essa reforma psiquiátrica em si. E ela tem Sem uma dúvida. frase que eu gosto bastante, né? Eu até abri aqui para poder mostrar para vocês. Ela fala assim: não se cure além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas ajuizadas. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Gente, isso é fantástico, né? Não se cure além da conta. Gente curada demais é gente chata. Olha que coisa fantástica isso. Ou seja, quando a gente começa a entender que existe. O que, que eu estou falando de gente curada demais? São essas pessoas que muitas vezes parecem que está tudo resolvido o tempo todo. Sabe, aquelas pessoas que são extremamente normal, sabe, normalzinha, normalzinha, normalzinha. Você fala, cara, mas parece que não tem um conflito existencial, não tem uma angústia, não tem uma. Então, assim, a gente tem. E isso é normal, isso é inerente a quem se permite viver, quem se permite arriscar. E eu não falo aqui para a gente agora entrar em desilusões amorosas. Não, pelo contrário, não deu certo, a gente vai tentar posteriormente entrar em uma outra relação. Mas, claro, uma coisa que eu tenho percebido, e isso talvez me preocupe um pouco, e vem linkado com a pós-modernidade ou com o próprio mundo contemporâneo em si, que é uma sociedade que não luta mais para nada. Isso me assusta. E quando eu falo não luta mais pra nada, Uhum. não luta mais nem pelo relacionamento. Porque no primeiro desprazer, a gente descarta, igual a gente descarta o celular, igual a gente descarta o iPhone quando dá defeito. Então, cai um pouco nessa liquidez, né, que Bauman vai discutir bem pra caramba, inclusive. Então, cai um pouco num conceito que nos preocupa. Não é que a gente vai viver num relacionamento de sofrimento e de abuso, mas a gente pode viver num relacionamento que tem alguns desconfortos, mas mas que a gente possa se ajustar para que a gente consiga, de certa maneira, dar conta da relação. Porque se toda vez que eu passar por um relacionamento que é diferente ou que me traga, de certa forma, algum ruído em si, eu descartar igual eu descarto o meu celular, igual eu descarto o meu eletrônico, que isso é característica do mundo contemporâneo, não aproveitar nada e não lutar por nada, de certa forma, a gente vai viver uma relação que nunca vai corresponder ao teu ideal, porque o teu ideal, nem eu comigo mesmo correspondo ao meu ideal. Tem dia que eu tô doido para ficar longe de mim, eu não consigo, e aí como é que a gente faz? É que aí é uma quebra de expectativa, né, Leandro? E as pessoas não sabem lidar com isso. Infelizmente, a nossa sociedade criou um método que é o método de, beleza, se eu não tenho o que eu quero, eu vou embora procurar o que eu quero. E os desafios são jogados na lata de lixo rapidamente. E você pergunta se há sofrimento, ou há desafio, não sabem responder também. Porque o sofrimento a gente nunca vai incentivar. A pessoa tem ali abuso físico, emocional, ela está num trabalho que por anos não aumenta o salário dela e está exigindo o dobro, o triplo, isso é sofrimento. Isso não é desafio. Ponto final, não tem crescimento ali. Agora, quando você vê que uma pessoa não está encarando nada na vida dela, que ela não quer encarar os desafios que a vida que eles vão vir, né? Em ponto final, nós temos desafios todos os dias, como pessoa, como relacionamento, como empresa, como qualquer coisa. Aí a coisa está completamente invertida. São papéis invertidos, são valores invertidos e não tem justificativa. Tem sempre que haver uma
autocrítica. Isso é importante. E quando você falou muito bem da pessoa que tem a vida perfeita, na verdade ela não tem. Apenas ela não procurou e não quer e ela não conscientiza os problemas que tem. E aí vai, e ela Isso me última ideia, acalma. ela joga nos outros o problema delas. Já não me acalma mais, não. É, Sim. sabe? Mas aí que é a Ou grande então questão, viver porque anestesiado, porque tem uma galera que vive é, anestesiado também, eu não aguento isso, sabe? Essas pessoas que não Total. se movimentam sim. para não falar um palavrão, que não fazem sêmen nenhum, sabe? Pra gente não soltar o palavrão em si, e, e ficam ali vivendo aquela vida e também, de certa forma, também tudo bem, sabe? Desde que você não esteja invadindo o espaço do outro ou causando problema para o outro, né? Eu não posso querer também que essa pessoa, vivendo no mundo dela, na inércia dela, que ela precise fazer movimentos para curar a humanidade, né? A Não, gente tem as perfeito, nossas perfeito. ideologias, tem os Sim. nossos desejos. Eu, por exemplo, acredito muito que esse trabalho que nós fazemos aqui, de certa maneira, causa conforto para algumas pessoas e causa desconfortos também, mas que de alguma forma essas pessoas se movimentam e por isso que eu faço e falo de mim. E outras pessoas podem viver muito bem ali no seu universo particular, como diria Marisa Monte, né? Mas eu acho que é isso, não sei. Isso aí. Tem um ponto importante que você falou aí, Leandro, com relação a isso agora também, que é o seguinte: desde que a pessoa também tenha consciência de que ela não está sendo um peso para uma outra pessoa, né? Que tem essa outra questão de, ok, não estou invadindo espaço, nada disso, mas indiretamente ela pode aos poucos se tornando um peso para uma outra pessoa, e isso é um ponto muito ruim também, que muitas pessoas não percebem e tem a ver também com relacionamentos. E com E só pra gente, personalidades, né? Os narcisistas fazem isso demais também, né? Pessoas narcísicas total. demais, né? E para a gente poder, acho que uma das últimas perguntas para encerrar aqui, e aí eu acredito que a gente conseguiu passar por praticamente todos os aspectos importantes e necessários. A gente acabou de falar do sono. E quando a gente fala da questão da fome, né? Porque tal qual o coração, a gente sabe ali que o estômago também se conecta com o cérebro pelo nervo vago, e é muito comum a gente ver que uma pessoa, em termos de relacionamento, quando está em luta, etc., também não tenha fome, né? Tem a questão da ativação ali do eixo do HPA e tudo mais, mas não pode ser só isso. O que existe por trás aí para, cara, tô sem fome, não quero comer, enfim, o que está acontecendo ali no cérebro dessa pessoa? Então, mas na verdade tem uma ligação direta, né, Ivo? Porque o eixo HPA e o hipotálamo pituitário adrenal, ele libera cortisol e nível de cortisol está associado à redução de dopamina. E dopamina é neurotransmissor associado ao prazer. A gente não come somente por comer, a gente come porque tem a questão do prazer, Prazer tem a enorme. questão, por exemplo, eu estou morrendo de fome, eu estou com muita fome, quase morrendo de fome. Me coloca Giló na frente, eu vou continuar morrendo de fome. São dois, só para Né? ficar Não, claro. também não, 3. É. Então, assim, porque tem que ter um prazer, tem que ter a motivação, tem que ter a recompensa, e isso vem no alimento também. Então, o aumento desse eixo, o aumento desse cortisol, ele vai interferir diretamente. Além disso, ele vai também, de forma temporária, claro, porque senão a pessoa acaba morrendo, ela começa a desregular centros voltados para apetite, né? O hipotálamo está envolvido em si. O hipotálamo lateral, ele é o centro da fome, né? E o ventro medial que Uhum. está associado à saciedade, mas ele também vai acabar sendo afetado. Então, perceba que é uma cascata, mas necessariamente precisa ser programada, porque depois de um certo tempo, essa pessoa vai ter que começar a sair desse local, né? Não é, por exemplo, esquecer. Eu sempre falo, cuidado com essa ideia das pessoas falar, mas a gente esquece. Não, não esquece. A gente aprende a lidar com o desconforto, a gente vive com o desconforto. Muitas vezes eu entendo, e as pessoas que nesse momento aqui, brincadeiras à parte, que passam por algum momento como esse, de término de relação em si, eu entendo, é legítimo o teu sofrimento em si, é legítima a tua dor, né? Dê o tempo para o teu sofrimento, recolha-se, faça esse luto de uma maneira que seja saudável, porque isso vai ser importante também para que você posteriormente dê conta da vida. A gente só consegue dar conta da vida quando a gente admite que ela também nos causa desconforto, senão a gente não vai. E num momento de luta ou fuga, porque é assim que o cérebro interpreta também essa relação, aí já era, a pessoa mesmo ela não vai conseguir se alimentar de uma forma adequada, não vai conseguir fazer uma dieta adequada, porque numa fuga você tem que fugir, você tem que atuar, você tem que
sobreviver. E a pessoa, naquele momento, não é a alimentação, não é uma digestão que vai fazer com que ela sobreviva, né? Então, ela vai ter que fugir, porque senão, sei lá, uma ameaça vai acabar com a vida dela. É um sistema simpático, né? É um sistema Perfeito, né? Ele simpático. entende isso como ameaça. E sem contar Sim. que existe a própria hiperativação da amígdala em si, é importante a gente falar que tem uma comunicação dela direto com o hipotálamo. E Isso também com o aí. sistema digestivo, porque o hipotálamo faz Uhum. essa conexão. E essa conexão da amígdala com o hipotálamo e com o sistema digestivo em si, ele também vai resultar nessa inibição da fome. A pessoa não consegue comer. Né? Então a Uhum. perda de apetite ela vai estar muito associada. Então você tem um monte de coisa envolvida aí, né, que dá pra gente discutir. Então, essa parte tá fácil. Temos ali, pelo que vocês falaram, uma ativação da HPA, com uma ativação da amígdala, com uma similaridade da dor física acontecendo, uma disfunção no sistema de recompensa, menos serotonina, menos dopamina, um estado de luto, um intestino que vai mudar a forma como ele basicamente está agindo ali, o nosso trato gastrointestinal, enfim, tudo isso junto vai ser parte da resposta de por que o corpo age dessa forma. Sem dúvidas. Tá fácil, Uhum. Tá bem fácil. tranquilíssimo. Bom, acho que é isso, pessoal. Estamos chegando no tempo aqui que a gente sempre fala que vai gravar. Fazer um episódio mais curto nunca ocorre. Exatamente. Acabei de olhar, fala, pô, vamos gastar 35 minutos hoje, tá aí. Então é isso, já O deixo Diogo para. vivendo as ilusões dele, né? Essa fala foi do Sempre. Diogo. Diogo. Exatamente isso. Diogo e as ilusões. As idealizações. É. Bom, da minha parte, já deixo vocês aqui então para poderem fechar esse episódio. Para vocês que estão ouvindo a gente aí, valeu pessoal por estar por aqui. Mandem para a gente lá mais sugestões, dúvidas. Leandro e Diogo, como vocês já viram, manjam tudo, respondem tudo do lado de cá. A gente mata no peito e faz gol de bicicleta ainda. A maioria das vezes, pelo menos, né? Sigam a gente aí nas nossas redes sociais, que são basicamente duas. E vocês nos encontram ali no nosso Instagram, @podcastcerebrando, ou lá no YouTube, ou no @cerebrando. Nos vemos daqui a alguns dias, ou nos ouvimos daqui a alguns dias, para falar um pouco mais sobre neurociência e quem sabe no próximo já com convidados especiais, especializados em assuntos diversos aí para melhorar o nível do nosso bate-papo com vocês. É isso, meu lado, valeu gente, nos vemos em breve aí. É isso aí, pessoal. Eu agradeço sempre a presença de vocês. Fico muito feliz que vocês estejam aqui conosco, nos acompanhando. A gente recebe sempre aí as mensagens que vocês mandam, as pessoas que marcam a gente. Inclusive, marca, tá escutando ali o podcast, marca ali a gente, é legal. Porque talvez isso seja o nosso reforço ali, a nossa dopamina, para a gente entender que isso que nós estamos fazendo tem algum significado também. Tá? Agradeço aos meus amigos aqui, o Diogo, o Ivo, e mais uma vez, se você está passando por esse momento, recolha-se, guarde esse tempo para você, é importante, dê significado para essa perda que você está tendo e admita, né? A única maneira da gente conseguir significar e muitas vezes ressignificar é quando a gente admite. O cérebro lida somente com aquilo que ele pode trazer para a consciência, com aquilo que ele pode referenciar. É extremamente humano, a dor associada ao relacionamento que acaba. A gente traz aqui algumas questões biológicas para a gente compreender um pouquinho mais, mas a experimentação ela transcende qualquer biologia e a gente sabe que não é fácil. Muito obrigado, nos vemos no próximo episódio, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Mais uma vez, muito obrigado a todos que acompanharam mais esse episódio do Cerebrando. É uma honra enorme estar com vocês. Nós temos um prazer gigantesco em fazer essas conversas. Nós brincamos até de episódio mais curto, mas não tem como, porque nós adoramos fazer isso e com certeza tem muita gente sendo ajudada. Se você está passando por essa fase de término de relacionamento, deixe teu córtex pré-frontal bem ativado, reflita, planeje, não haja por impulsão e com certeza daqui a pouco tudo estará nos conformes novamente. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Valeu, Leandro. Valeu, Ivo. Até mais. Fui! Valeu!